A principal causa-morte foi a hemorragia, não tenha dúvida, porque as lesões eram extremamente profundas na região do pescoço, o que causa lesão de artérias e vasos importantes, causando uma hemorragia muito grande e acentuada. Eu cheguei a ir no Instituto de Criminalística e ver as fotografias do local do crime e havia realmente muito sangue. As duas moças sofreram vários tipos de agressões, tanto por algum instrumento arredondado, que eu não sei do que se trata porque a gente não faz local do crime, como instrumentos contundentes normais, de alguma forma, porque elas apresentavam equimoses, apresentavam hiperemias, apresentavam outros ferimentos contusos diferentes dos causados pelas facas. Houveram tentativas de estupro nas duas, porque as duas apresentavam equimoses. Numa delas, uma equimose arroxeada, na outra, uma equimose avermelhada, que, por ter essa coloração, obviamente, foram produzidas em vida. Então, não houve defloramento, mas houve a tentativa. Os laudos constataram que houve violência. Se houve violência, houve lesões, né? Nas partes íntimas, portanto, é estupro, incontestável. O estupro ele pode ser caracterizado de qualquer maneira, de qualquer forma, pela nova legislação, inclusive. Basta atentar contra o pudor, basta querer manter um relacionamento sexual ou querer saciar seu libido sem o consentimento da mulher, já caracteriza o crime de estupro. Eu acredito que 2 a 3 minutos sangrando daquela forma, a pessoa já deve perder a consciência. Porque como são vasos que levam o sangue e trazem o sangue do cérebro, essa perda de consciência é bastante rápida. Então eu acho que no máximo uns 2 minutos, 3 minutos já dá para perder a consciência. Não existiria possibilidade de socorro porque foram muito fortes, muito intensos, com lesão até de traqueia, com lesão bastante profunda no pescoço. E como eu disse, 1, 2 minutos, talvez 3 minutos, aconteceria a perda de consciência e a morte. Eu não tenho conhecimento do histórico da vida dele, mas eu sei que de longa data, de muito longa data, ele se aproximou, eu não sei se é através da oficina do Nelson, e aí ele vai para dentro da casa do Nelson. Ele ganha toda a confiança da família, inclusive das meninas. Ele tinha acesso amplo na casa. O Nelson gostava dele como um ente da família, né? O que causou o maior dano nessa situação. Ele é casado, tinha 2 filhos, né? E frequenta a casa da família há 15 anos, né? Ele viu as meninas pequenininhas crescer, 3 aninhos de idade, né? E a minha amiga e a Rita e o Nelson tratavam ele como fosse da família. Ele era um faz-tudo na casa, arrumava jardim, pintava, tomada, tudo. O Antônio Carlos, que ele era conhecido, até tinha um apelido de tartaruga, até era um apelido que a própria família e todos davam a ele. Não era de uma forma jocosa, mas carinhosa, né? E uns brincavam que ele tinha uns traços, parecia uma tartaruga mesmo. Ou outros até falavam que ele era muito devagar. Mas ele era um moço caprichoso. E o Nelson, caprichoso que eu diria assim, né, em reformas, em reparos de casa. Ele fazia de tudo um pouco. Ele era uma pessoa respeitadora, tratava todos de senhor, senhora, pedia licença para sentar uma mesa, para se levantar. Ele era uma pessoa, um homem acima de qualquer suspeita. A mãe das meninas estavam na casa, o Nelson chegou e eles saíram para ir até uma imobiliária. Então, dentro da casa, ficou a empregada, ficou o piscineiro e o tartaruga. Acontece todo esse desfecho, esse crime. O tartaruga
localizado na porta principal, que é uma escada. Ele estava debruçado e ele estava ainda com a faca na mão. Assim que o Nelson vai tomar acesso na garagem, ele se curva, se deita. É possivelmente que instantes antes ou naquela chegada dos pais, ele precisava mostrar uma justificativa do que aconteceu. Então, eu acho que ele se autolesiona. Aí o pai vai tomar acesso, ele pega e fala, olha, entraram os ladrões na casa. Olha o que eles fizeram. Aí o pai entra, se depara com aquela cena inesquecível, né? Eu fiquei ali um bom tempo, procurando naquele local do crime, naquela cena, buscar uma resposta. Embora eu não fosse o delegado atuante na área, porque eu era Biritiba-Mirim, mas pela minha condição de policial, pelo quadro que se apresentava ali, eu me interessei em poder colaborar com todo esse trabalho e mais o grau de confiança que o pai das vítimas estava depositando. Então, eu fiquei a buscar informações, veio a polícia técnica local, pegando um indício de um detalhe aqui, outro, andamos toda a casa. Eu fui procurar saber quais as pessoas que ocupavam o imóvel. Era o casal, as 2 filhas, e depois esse indivíduo, o Tartaruga, e mais o piscineiro. Como o casal não estava na casa, porque eles haviam saído horas antes para resolver um assunto deles, eu fui fazendo uma exclusão da personalidade de cada funcionário que estava lá. Logo, eu encontrei com a empregada não estava lá, e passei a conversar com ela. Fui saber há quanto tempo ela trabalhava lá, como que foram a presença das pessoas e como que eles foram deixando o imóvel. Ela falou, olha, eu saí, logo antes de mim, aliás, foi embora o piscineiro e o Tartaruga. Foi o último a sair da casa. Então, olhando tudo aquilo ali, conversando, excluindo, eu não me convencia dessa situação. Achava que tinha que pesquisar mais, pesquisar com rapidez, para não dar distanciamento do autor do crime. Deixando o local do crime, eu fui até o hospital, porque havia uma informação que o Tartaruga estaria ferido e estava no hospital. Eu precisava, então, conversar com ele, para ele passar algumas informações necessárias para mim. E chegando lá, eu me apresentei no hospital, ele estava lá, estava consciente, e comecei a perguntar algumas coisas, e ele, de maneira muito defensiva, não se prontificava, manifestou o desejo de não passar informação nenhuma. E se fechou. Eu olhava para ele, ele estava todo manchado de sangue, ele estava com alguns curativos leves, né? Eu olhava e eu não me convencia de que ele havia realmente entrado numa luta corporal excessiva, né? Eram lesões bastante superficiais, perto das lesões que as moças sofreram, né? E ele era um indivíduo forte, um indivíduo que tinha praticado luta anteriormente, e como que as meninas foram machucadas daquele jeito e ele simplesmente pequenos ferimentos. Eu não sei exatamente se ele tentou se autolesionar ou se ele foi ferido pela própria vítima. Nós, como médico-legistas, temos uma frase muito importante que o cadáver fala. Nós, médicos-legistas, precisamos nos precaver e nos orientar de forma a entender o que o cadáver está falando. Nós temos que elaborar um laudo com todos os subsídios possíveis para facilitar a ação da polícia e da justiça. Então, nós temos que procurar no cadáver
todas as informações disponíveis. Isso é muito importante. Muitas vezes as famílias querem que o cadáver seja liberado rapidamente. Não. Nós temos que buscar todas as provas para depois liberá-lo.